Olá, pessoal, pessoas que estão entrando. Tô aqui de volta mais uma vez, mais uma semana pra gente conversar aqui. Vamos dar uns 5 minutinhos pro pessoal ir chegando e aí a gente já começa com o tema de hoje, que vai ser rotina para pais e filhos, né? A gente vai conversar sobre como que a gente estabelece rotina nesse tempo que a gente tá ficando em casa. Então, daqui a pouquinho a gente já vai começar. Quem já tá aqui me assistindo, na live passada, que a gente falou sobre convívio familiar, eu pedi pra vocês irem interagindo aqui comigo, deixando comentários sobre como é que tava. Quem já tá aqui me vendo, já vai deixando aí como que tá pra elaborar a rotina, se tá conseguindo, se não tá, como que tá lidando aí. Se perdeu os horários, se não tá tendo mais horário pra dormir, horário pra acordar, ou se tá conseguindo seguir direitinho. Aí a gente vai conversando, vai interagindo pra ficar mais dinâmico, né? Então vamos esperar um pouquinho e a gente vai começar. Tô vendo o pessoal que tá entrando. Então vamos começar, né? A gente vai conversando, quem for chegando depois vai entrando aí, deixando os comentários. Vamos começar a falar de rotina. O que tá acontecendo, né? A gente saiu de uma rotina que a gente já estava acostumado fazia tempo e a gente tá tendo que adaptar para nossa nova realidade. E como eu já falei nas outras lives, vou repetir, vou falar de novo nessa e nas próximas. Tudo que eu falar aqui você adapta para a sua realidade. Se serve para você, ótimo. Se não, Thaís, eu não consigo. Não tem problema. A gente tem que levar em consideração que a gente não tá vivendo uma competição de quem produz mais, de quem consegue lidar melhor. Não é isso, a gente tá vivendo uma pandemia, uma mudança, uma coisa completamente diferente, e não é uma competição para ver quem tá se saindo melhor. Então, quem tá conseguindo, ótimo. Quem não tá, ok também. Acontece. A gente não é obrigado a lidar perfeitamente com tudo. Então, a gente saiu, voltando, né? A gente saiu daquela rotina que a gente sempre teve, de acordar a tal hora, tomar café da manhã, ir pro trabalho, pra escola, pra faculdade, o que seja. Tem horário pra almoçar, tem horário pra terminar o trabalho, volta pra casa e tem os serviços de casa. E de repente a gente não tá saindo mais de casa, então a gente tá fazendo tudo isso no mesmo ambiente. E uma coisa que eu quero pontuar pra vocês é: não deixa pra depois, sabe? Tipo, depois eu vejo como que vai ser. Depois eu organizo a rotina. Isso uma hora vai passar. Claro, uma hora vai passar. Só que a gente não sabe quando vai passar. Então, até lá, a gente faz o nosso melhor. A gente organiza a rotina do jeito que dá. Então, não vai deixando pra depois, não vai postergando. Organiza a rotina agora, que tá no começo ainda. Que o cérebro, ele demora um pouquinho pra se adaptar a uma rotina nova. Então, começa desde já tentando. Leva um tempinho pra se acostumar, normal. Quando a gente muda de rotina, a gente demora um tempinho pra se acostumar à rotina nova. Completamente normal. E então, o que tá acontecendo? A gente tá com mais tempo em casa, teoricamente mais tempo livre. Sabe quando você entra na Netflix, você fala, vou assistir alguma coisa na Netflix, só que você não tem nada definido ainda do que você quer assistir. Vou entrar na Netflix, vou assistir alguma coisa. E aí você fica lá com o controle.
rodando a Netflix. E no final das contas você não assiste nada. É mais ou menos isso, a comparação. Então, quando a gente tem muita coisa pra fazer e a gente não se organiza, a gente acaba não conseguindo fazer nada. Então, a gente não tem a organização do tempo, a organização das metas, do que a gente precisa fazer naquele dia. Então, a gente não faz nada, a gente fica meio que parado, perdido, sem saber por onde começa. Então, por isso que é importante a gente organizar direitinho o que a gente vai fazer hoje. Então, como que vai ser o meu dia amanhã? E o importante agora, para esse momento que a gente está passando, é a gente fazer metas pequenas. Então, a gente vai organizar por dia, porque não dá pra gente pensar como que vai ser na semana que vem. A gente não sabe. Semana que vem pode ser que a gente acorde um dia e esteja tudo bem, a gente já pode sair de casa. Ou não, pode ser que piore e a gente não pode sair de casa de jeito nenhum. Então é uma coisa que a gente não tá tendo controle. Então a gente organiza um dia de cada vez. Então você vai organizar seu dia de amanhã ou você vai acordar cedo e vai falar, tá, o que eu vou fazer hoje? E definir essas metas pequenas, as metas de curto prazo. Então hoje eu tenho que, sei lá, ler um capítulo de um livro, eu quero assistir 2 episódios de série e eu quero limpar a casa. Então tenha bem definido o que você vai fazer. Não é tipo, eu vou assistir série. Tá, você pode passar o dia inteiro assistindo série. Vou ler livro. Quanto que você vai ler do livro? Então determina certinho para ficar mais organizado. E aí, a minha dica tanto para os pais quanto para as crianças é ter essa rotina física. Então coloca no papel, anota na agenda, coloca no aplicativo, coloca no celular, o que seja. Principalmente com as crianças, porque às vezes a gente faz um combinado com a criança e não anota, não fica só aqui no falado mesmo, e aí depois a criança esquece. Ou fala, mas não posso ficar mais tempo jogando. Então tenha isso anotado. Para as crianças funciona muito de uma forma mais lúdica, então faz um painel colorido, cola na parede, pega uma cartolina, faz os dias da semana, os horários e o que a criança tem que fazer. O pessoal tá entrando mais aqui. Maria Cláudia, boa tarde. Então deixa isso de uma forma visual, que a criança possa ver o que ela precisa fazer. E para depois também não ficar esse mal entendido. Mas não posso dormir mais tarde? Então não, você tem horário para dormir, tá escrito aqui, ó. E uma coisa muito interessante também, quando for fazer a rotina dos seus filhos, faça junto com eles. Então senta na mesa, pega lá uma folha, uma caneta, vai anotando, vai conversando e vai fazendo os combinados. Então, você vai acordar tal horas e você vai dormir tal horas. O café da manhã vai ser em tal horário, o almoço vai ser tal horário. E vai anotando para a criança também colocar o que ela quer, o que é de interesse dela. Então, também serve para dar uma negociada, principalmente na questão dos eletrônicos, né? Então, a criança, na maioria das crianças aí, elas estão jogando muito e assistindo muito YouTube e essas coisas. Então, é importante para delimitar o tempo que ela vai ficar online. Então, negocia com ela, 1 hora por dia. Aí a criança fala, não, 3 horas. Então, vai criando essa habilidade na criança de defender a ideia dela, né? Por que ela quer ficar 3 horas assistindo coisa no celular? E vai negociando. E fazendo juntamente com ela para ela ter ciência de como que vai ser a rotina dela. Senão você faz por ela e a opinião dela não conta. Então você vai sentar e vai fazer junto com a criança. E depois vai passar por um painel, uma folha, alguma coisa assim, para a criança poder visualizar. Para depois você poder apontar, olha, ali tá escrito que agora é hora de estudar. Não foi o nosso combinado? E aí não tem discussão. É hora de fazer isso? Vai fazer. Tá escrito ali, a gente combinou, você estava quando a gente combinou.
Então não tem como você falar que você não sabia, certo? E a coisa mais importante é ser firme com a criança. Não ser grosseiro, não impor, nada disso, mas ser firme. Então a gente tem um combinado, a gente combinou isso. Você tava lá, você sabia que ia ser assim. Então, vai ser assim. Combinado é para ser cumprido. A minha dica aqui é não chamar de regras. Não fazer regras com a criança, o que pode e o que não pode. Combinado tem um tom mais suave. Porque falou de regra, a criança já não gosta, já não quer seguir, porque é muito limitado. Então, chama de combinados. Então, olha, a gente combinou, você falou que ia fazer, certo? Pessoal que tá entrando agora, no começo da live, eu pedi pro pessoal ir falando como é que tá a rotina, como é que tá a questão de organização. Vai comentando aí pra gente ir interagindo, que nem a gente fez na outra live, que eu achei super legal, que a gente foi conversando aqui. Vocês foram me falando e eu fui respondendo. Se tiver alguma dúvida também, manda aí que eu respondo aqui ao vivo. Então, cumpra com a sua palavra. Se você falou pra criança X, vai ser X. Porque senão a sua palavra perde poder. A criança passa a não acreditar mais quando você fala e ela sabe que se ela der uma choradinha, ela vai conseguir. Então, eu quero dormir mais tarde porque eu quero ficar jogando. Não. A gente combinou que o horário de dormir era esse. E fim. Não é pra ser grosseiro, não é pra ser mal educado, não é pra falar porque eu mando, porque eu quero, né? Mas ser firme e cumprir com o que vocês combinaram. Então, algumas dicas aqui de como a gente consegue elaborar melhor a nossa rotina. Isso vale tanto para os adultos quanto para as crianças. Então, agora para pais e filhos, todo mundo aí que está me assistindo. Primeira coisa, tenha controle do seu tempo. Então, saiba o que você vai fazer, que horas você vai fazer, de que horas até que horas, qual vai ser o período. Então, como eu estava falando, vai ler um livro, até que horas? Senão, às vezes, você perde um dia inteiro fazendo a mesma coisa. E aí, tudo que você planejou não adiantou de nada. Porque você não planejou o horário. Então, o café da manhã vai ser às 8h30? Tá. 9h30 eu vou fazer, sei lá, yoga. Quanto tempo de yoga? 1 hora, 30 minutos. Depois da yoga, vai fazer o quê? E aí já emendo com outra dica que é: começa e termina. Então, você começou uma coisa, você não vai para a próxima coisa sem ter terminado o seu primeiro compromisso. Isso eu falo para os meus pacientes que sofrem de ansiedade. Porque quando a gente tá num ambiente, num momento de ansiedade, a gente não consegue visualizar direito as coisas, a gente não consegue pensar direito de uma forma organizada e acaba que a gente não consegue fazer nada. A gente fica olhando, parado, meu Deus, por onde eu começo, né? Então, faz a lista e você só vai pro próximo compromisso quando você tiver terminado o primeiro. Então, você tem que arrumar a casa e depois você quer fazer atividade física, você só vai fazer atividade física depois que você terminar de arrumar a casa. Senão, você não vai fazer nada 100% direito. Então, você vai arrumar a casa mais ou menos, vai fazer exercício físico mais ou menos, vai ler livro mais ou menos, tudo ali 50%, nada vai ser muito bem feito. Então, começa e termina, tudo tem um começo e um fim. E a questão de controle do tempo, uma dica importante é: tenha um relógio por perto. Porque às vezes você tá jogando no celular. A criança, o adolescente, ou o adulto mesmo tá jogando no celular. E não tá aparecendo o reloginho aqui em cima do celular te mostrando a hora. E aí, na hora que você vai ver, você perdeu 2 horas fazendo a mesma coisa. A criança passou 2 horas fazendo a mesma coisa. A gente se perde no tempo quando a gente não tá vendo. Então, tenha um relógio em algum lugar que você pode olhar e saber que horas são,
para saber que horas você vai começar o próximo compromisso. Isso vale para criança também. Então, ó, a gente combinou que 3 horas da tarde você ia fazer a lição de casa. Já é 10 para as 3. Às vezes a criança não percebeu. Tá lá jogando, tá se distraindo, tá se divertindo. Ela não percebe a hora passar. Então vai sinalizando também pra criança, ó, você tem mais meia hora aí de jogo. Você tem mais 10 minutos pra usar o YouTube. Então vai sinalizando. Organiza também, além do tempo, organiza o espaço, né? Então, se a criança ou adolescente tem matéria da escola para fazer, tem lição de casa, tem trabalho, o ideal é que tenha um espaço que seja privativo, silencioso, onde poucas pessoas vão passar, para não atrapalhar aquele momento de estudo. Então, no quarto, no escritório, o ideal é que não seja na sala, porque é um lugar comum da casa, né? Onde passa mãe, irmão, pai, todo mundo. Então, um lugar mais quieto, mais silencioso, onde a criança ou adolescente possa fazer suas lições de casa, ter seu momento de estudo. Não tem lugar? Ok, né? A gente tem que trabalhar com o que tem. Se não é possível de arrumar um espaço, um lugar, não tem problema. Mas é importante que naquele momento que a criança está fazendo atividades escolares, os pais também colaborem e não fiquem assistindo TV, não fiquem ouvindo música, conversando, porque tudo isso distrai muito a criança. A criança, para se distrair, é rapidinho e nem precisa ter déficit de atenção. A criança se distrai, é difícil de manter o foco. Então, respeita também quando seu filho, sua filha, estiver estudando. Não vai interromper, não vai chamar para fazer outra coisa. É o momento de estudar, você também tem que cumprir com o combinado, não é só a criança. Você também precisa. Importante também, nessa rotina de estudos, quem aí tá com rotina de estudo ou de trabalho também, fazer pausas. Ninguém consegue passar 5 horas na escola olhando para a cara do professor. Então, o aluno, ele levanta, vai no banheiro, conversa com o amigo, dá uma viajada ali nos pensamentos. Nenhum ser humano consegue fazer isso, prestar atenção fixamente durante horas. Então, em casa, a coisa pode ser um pouquinho mais flexível. Então, senta com seu filho, conversa, até como uma forma de conhecer, de entender como que o seu filho funciona. Então, olha, quanto tempo você acha que você consegue prestar atenção na aula? Ah, eu consigo 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, faz um intervalinho. Vai no banheiro, vai beber uma água, fazer um lanchinho, assistir um videozinho rápido. Depois, volta, mais 20 minutos. Então, em casa, a coisa pode ser mais flexível, né? Não é porque a criança passa 5 horas na escola que ela vai passar 5 horas em casa estudando. Não é esse o objetivo. E como eu falei, ela não passa 5 horas prestando atenção, com atenção numa coisa só. Então é importante fazer pausas até para descansar, né? Para não ficar uma coisa também muito rígida, não ficar um ambiente parecido com a escola, porque a criança não está na escola, a criança está em casa. Então, dê essa liberdade também das pausas. Não cobra tanto que a criança ou adolescente estude durante horas a fio, porque não vai rolar e não vai ser produtivo. E no meio disso também, de conhecer a criança, de conhecer o seu filho, você pode também pensar em estratégias novas de aprendizagem. Por quê? Quando a gente fala de aprendizagem, a gente sabe que cada pessoa aprende de um jeito. Então, tem gente que aprende melhor escrevendo, então precisa fazer anotações. Tem gente que aprende melhor vendo, então vê a lousa, vê um slide, tem memória fotográfica, sabe? Sabe exatamente onde está a frase, a resposta. Tem gente que aprende melhor ouvindo, mas cada professor tem a sua forma de ensinar. E é impossível que um professor consiga ensinar para uma sala de 30 pessoas perfeitamente, que todo mundo vá aprender do jeito que o professor ensina. Então, nesse momento, você pode descobrir com seu filho qual a forma
que ele aprende mais fácil, qual é a forma dele aprender, e investir nisso, encontrar novas estratégias que depois podem inclusive ser utilizadas quando tudo isso passar, quando voltar para a rotina de antes, né, de ir para a escola. E aí você pode adaptar também para depois. Então, meu filho aprende melhor ouvindo. Grava a matéria no áudio mesmo, num gravador, pede para ele gravar a matéria. Então, lê o que está escrito no livro, na apostila, grava e coloca para ele escutar, né? Ou a criança aprende melhor escrevendo. Então, faz a criança escrever, pede para a criança, para o adolescente fazer resumo. Então, a gente vai descobrindo como que cada um funciona, e isso pode ser extremamente produtivo, porque a criança vai estar aprendendo da forma como ela realmente consegue absorver, que cada um tem a sua forma, né? E é um momento que ela vai ter individual, que ela não vai estar numa sala com 30, 40 alunos, e que ela pode tomar o tempo que ela precisar. Não precisa ir no tempo do professor, seja muito rápido ou muito devagar. Pode ir no tempo dela, né? Então a gente pode tirar algo de produtivo daí. Uma outra dica é cuidado com notificações de celular, né? Então às vezes a gente está assistindo uma aula online, assistindo um curso, assistindo alguma coisa, e aí abaixa aqui a notificação de WhatsApp. Ou então a criança está assistindo a aula da escola, aparece a notificação do YouTube que o youtuber favorito dela acabou de postar um vídeo novo. É lógico que ela vai se distrair. É muito fácil. É uma distração que mexe muito com a criança. Então, ela tá assistindo a aula, chega uma coisa que é mais interessante, né? Uma mensagem no WhatsApp. E ela vai clicar e ela vai querer ver. E aí, pronto, perdeu o foco, perdeu a atenção. Então, se a escola estiver mandando matéria e tiver a possibilidade de baixar o material, baixa, faz o download e depois desliga a internet, para não chegar essas notificações, para evitar as distrações. E agora também a gente tem que pensar que a criança ou o adolescente não precisa ficar o tempo todo estudando, o tempo todo fazendo atividade da escola. Então, faz lá a atividade da escola, o ideal é que seja no mesmo horário que a criança estuda, no mesmo período que a criança estuda. Então, se estuda de manhã, continua fazendo as atividades da escola de manhã. Se estuda à tarde, continua fazendo as atividades à tarde. Pra gente tentar manejar a rotina de uma forma que não saia tanto assim da rotina com que ela estava acostumada, né? E aí vem a questão de atividades extras. Então ela não precisa ficar só fazendo as atividades da escola, só matéria, só a questão educacional. A gente está tendo muitos cursos online gratuitos. Então às vezes é o momento dela descobrir um novo hobby. Então digita lá no YouTube, como tocar violão. E ela descobre que ela gosta. E aí ela tem uma nova habilidade, vai desenvolvendo um novo hobby, um lazer novo. Então a gente está com inúmeras possibilidades. Tem curso de desenho que a Faber-Castell está fornecendo gratuitamente. Tem curso de idiomas. Tem yoga, pilates, funcional. Aqui mesmo na Sojures, né, tá tendo de manhã atividade física. E é um momento também que as crianças podem usufruir disso. Não só os adultos. Não é só a gente que vai aprender alguma coisa nova, que pode aprender alguma coisa nova nessa quarentena, mas as crianças também. E aí, quem sabe depois ela não tem um novo interesse, não queira aprender um novo idioma, fazer uma aula nova, que é importante ter atividade extracurricular. A gente não pode deixar a criança o tempo todo só focada na aprendizagem, porque ela precisa também ter um lazer para relaxar a cabeça, para gastar energia. E falando em gastar energia, a importância também das atividades físicas para crianças, não só para os adultos. A gente sabe que a gente tem que fazer, né? Tem muita gente fazendo, tem gente que não está conseguindo e também está tudo bem.
Mas uma coisa que a gente não pensa, o que eu tô vendo pouco, são atividades físicas para as crianças, que precisam gastar energia. Então, a gente não pode sair, a gente não pode caminhar no parque, então não pode levar a criança para correr lá fora. O que a gente pode fazer dentro de casa? Bota um vídeo no YouTube, tem Fit Dance Kids, eu acho, Fit Dance para crianças. Então tem ali um momento em família, fazendo atividade física, chama a criança para fazer junto, aprender a dançar, porque precisa também cuidar do corpo, né? Não só da mente, não só da aprendizagem. Então a gente precisa também fazer essa criança gastar energia. E o adolescente também. Mas, pela minha experiência, o adolescente fazer atividade física é mais difícil, né? Então a gente tenta, mas a gente não insiste. Lembrando ali da outra live do convívio familiar, que a gente respeita o espaço e o tempo do outro. Você chamou, a criança não quer fazer atividade física naquele dia, ok. Tudo bem, ela tem esse direito. Ela pode não estar afim, ela tem essa liberdade. Então a gente falou de atividades escolares, atividades de lazer, atividades físicas e agora atividades domésticas, porque sim, as crianças têm habilidade para ajudar em casa. E é uma forma de você introduzir isso na rotina da criança e manter para depois que a quarentena acabar, uma coisa que você pode incorporar na rotina da criança. Então, ontem uma mãe falou pra mim que o filho tá ajudando muito mais em casa agora do que antes, porque ele quer. Ela não tá obrigando, mas ele simplesmente começou a ajudar mais, sem ela ter que pedir, sem ele reclamar. Então, é uma coisa que você pode também incorporar na rotina pra criança ajudar com isso. E cada faixa etária tem atividades que pode fazer. Então, claro que você não vai deixar uma criança de 3 anos de idade na cozinha com uma faca ou cuidando do fogo, né? Mas uma criança de 3 anos, ela já é capaz de guardar os próprios brinquedos. Ela escolhe a roupa que ela quer vestir. Você pode começar a ensinar ela a colocar sapato, ou se já aprendeu também, pode começar a ensinar outras coisas mais avançadas, né? Então, arrumar a cama. Uma criança de 10 anos já tem habilidade para lavar louça, passar uma vassoura na casa. Então vai de acordo com as habilidades que o seu filho tem, com o que ele tem desenvolvido, até no cognitivo também. Então uma criança com 3 anos, 2 anos e meio não tem muita coordenação motora. Então coisas que exigem muita coordenação motora você não vai colocar para essa criança fazer, porque ela pode se machucar, quebrar, enfim. Mas coloca isso também como rotina. Não só horário para acordar, horário para dormir, mas arrumar a cama, colocar o próprio prato na pia, que seja, ou pegar a própria comida, colocar no prato. Vai estimulando essa independência também da criança, né? E aí a gente chega no momento que a gente precisa usar a nossa criatividade para pensar em atividades fora do mundo online. Que, claro, a gente está usando a internet a nosso favor. Então a gente está fazendo chamada de vídeo, a gente está fazendo live aqui, né? Mas o que acontece fora disso? Né? Claro que eu entendo que para muitas mães é mais fácil dar o celular, o tablet para a criança e deixar a criança lá enquanto a mãe vai para o home office, vai trabalhar no escritório, no quarto. É muito mais fácil. Não vou aqui ser hipócrita e falar que não, você tem que estimular o seu filho. Tem dia que não dá e tem gente que não tem paciência. Ótimo. Mas, uma vez por dia. Não precisa ficar o dia inteiro com seu filho. Ninguém tá falando isso. Mas um momento, então à noite, terminou os estudos, terminou o trabalho, à noite, tenha um momento de família. Então faz o dia do cinema, o dia do teatro. Então vocês organizam uma peça de teatro,
Então coloca isso em dias. Então segunda-feira vai ser o dia que a gente vai assistir filme. Terça-feira vai ser o dia que a gente vai ler uma história e falar sobre essa história. Quarta-feira é dia de, sei lá, brincadeiras antigas, né? Brincadeira da época de infância dos pais. Então cria como rotina também um momento familiar. Então dá para integrar as duas coisas, que é a rotina e o lazer, a diversão, o momento de família. Dá para você incorporar no seu dia a dia também. E também é interessante limitar o horário de uso de eletrônicos. Senão a gente vai deixar a criança o dia inteiro no YouTube, o dia inteiro jogando. Por quê? Jogos muito, não violentos, mas muito agitados, eles podem refletir diretamente no comportamento da criança. Então, se a criança fica o dia inteiro jogando um jogo muito agitado, muito tenso, ela vai ficar agitada e vai ficar tensa e vai ficar ansiosa. Então, tenha também, em contrapartida, atividades que relaxam. Então, ler um livro, ouvir uma música. Claro que, de novo, você vai conhecer o seu filho. Você vai ver o que ele gosta. Porque o que é relaxante para um pode não ser para outro. Então não adianta eu falar aqui que vai ouvir uma música, sendo que seu filho não gosta de música. Então não vai adiantar. Você vai adaptar de acordo com o que você conhece o seu filho. Então, algumas ideias: ouvir música, ler livros. Quem conseguir fazer um exercício de meditação guiada com crianças. Tem um que eu usava na clínica com os meus pacientes. É só digitar no YouTube, meditação guiada para crianças. Tem o 1 e o 2, mas eu não lembro exatamente de qual canal que é. Mas se eu não me engano é o primeiro que aparece. Que é ótimo. Tinha pacientes que adoravam fazer. Eu fazia geralmente no começo da sessão, dependendo do paciente também no final, que chegava da rua muito agitado, chegava muito eufórico. Então, para dar uma relaxada, eu colocava lá, a criança deita, e meditação guiada é mais fácil do que a meditação comum para quem está começando. Porque é muito difícil, principalmente para uma criança, a ficar pensando no nada, né? Meditando lá, pensando em nada. Geralmente ela vai viajar. Então, a meditação guiada, ela vai falar para a criança o que pensar. Então, pense que você está numa praia. Então, fica mais fácil já dar o caminho para a criança. É ótimo para relaxar, para fazer antes de dormir. E não deixar a criança muito agitada. Então, cuidado também com o tempo que a gente vai deixar essa criança ou esse adolescente jogando jogos muito agitados, muito violentos também, que isso pode refletir diretamente no comportamento da criança. Vamos ver aqui. Yoga é muito importante para tirar a ansiedade da criança. Sim. Quem conseguir. Porque também é difícil, dependendo da criança, deixar a criança quieta. Mas é ótimo. Yoga, exercício de respiração. Eu fazia também muito com as crianças um exercício de respiração diafragmática. Então, como que faz? Geralmente, quando a gente respira, a gente enche o peito de ar, né? A gente vai falar para a criança encher a barriga de ar. Então, aqui ela não vai mexer, ela vai encher a barriga. Não sei se vocês já repararam, é o jeito que bebê respira, que é o jeito certo, né? Porque isso oxigena melhor o organismo e reduz a ansiedade. Eu ensino isso também para pacientes que têm crise de ansiedade. Respiração diafragmática. Tem outros exercícios de respiração também. Então, inspira, contando até 4. Segura, contando até 4. Solta, contando até 8. Então, solta mais. Só digitar no Google exercícios de respiração para ansiedade ou só exercício de respiração, que também dá para fazer super com as crianças, para tirar essa ansiedade que a gente sabe que está acontecendo, né, com todo mundo, essa questão de a gente não poder sair de casa e não saber o que vai acontecer. E uma coisa importante, que eu já falei no começo da live, mas quem perdeu eu vou repetir porque faço questão de repetir.
não cobra tanto produtividade, nem de você e nem do seu filho. A gente está num momento que às vezes dá uma preguiça, a gente não precisa dar conta de tudo. Às vezes tem dia que a gente só quer ficar deitado no sofá e tá tudo bem, né? Então vamos ouvir o que o nosso corpo tá pedindo. Então, se tem dias que você tá super animado, seu filho tá super animado, vai estudar, assistiu um curso online, aprendeu a tocar violão, aprendeu a falar espanhol, ok. Se no dia seguinte ele não quiser fazer nada disso, ok, deixa. De novo, a gente não está numa competição de produtividade. A gente não tá aqui pra ver quem consegue aprender mais durante a quarentena, quem consegue fazer mais exercício físico, quem fez mais coisa nova. Não é isso. No final das contas, não vai ter uma linha de chegada que vai ter um vencedor. Ninguém vai receber prêmio por nada. A gente só tá precisando viver um dia de cada vez. E se um dia você não quiser fazer nada, ok. Se um dia seu filho não tiver afim de fazer atividade física, ok. A gente não pode obrigar a criança ou adolescente a fazer nada. Principalmente num momento que tá demandando muito do nosso psicológico, do nosso emocional, e às vezes a gente simplesmente não consegue lidar. E ok. Nós somos seres humanos. A gente não vai conseguir mesmo lidar com tudo 100%. Então a gente tá num momento de caos, um momento que a gente não tem controle, e é aí que eu quero pontuar a importância da gente ter uma rotina, ou tentar planejar uma rotina. A gente não tem controle do que está acontecendo lá fora. A gente não sabe quando que isso vai terminar. A gente não sabe o que a gente vai fazer no final de semana. Final de semana é Páscoa. A gente não sabe. A gente não sabe se no final de semana que vem a gente vai poder dar uma volta no shopping. Com a rotina é uma forma pequena da gente conseguir ter o controle de uma coisinha. E isso diminui muito os sintomas de ansiedade. Porque a ansiedade, geralmente, ela vem da falta de controle. Então, a pessoa ela começa a ficar ansiosa quando ela vê que ela não tem controle do próprio corpo, das coisas que acontecem. Ela não consegue controlar. Então, quando a gente estabelece uma rotina, já dá uma sensação de alívio. Pelo menos tem uma coisa na minha vida que eu estou conseguindo controlar, que é o que eu faço no meu dia a dia, que é a minha rotina. E isso também é aplicável para a criança. A criança ela precisa e a criança gosta de rotina. Eu tenho uns pacientes que às vezes as mães falam que são um pouco flexíveis, mas as crianças gostam de rotina. Então tem que acordar a tal hora, tem que colocar o pijama, tem que fazer tal caminho para ir para a escola. Por que que... Então se você faz um caminho diferente, a criança já vira: por que você veio por aqui? Então às vezes acontecia na clínica de eu mudar um móvel de lugar. As crianças já chegavam desconfiadas. Então, por que isso aqui tá diferente? Então, como já teve essa mudança de rotina, que é uma questão considerável para a criança, é uma frustração, é uma perda de controle, vamos tentar estabelecer uma rotina dentro do que a gente está vivendo, porque dos males o menor. Já foi afetado, isso a gente sabe, não tem o que fazer. Mas vamos tentar diminuir as consequências negativas. Então faz uma rotina dentro do que é possível. Então a questão da rotina ela traz uma segurança pra gente, por isso que reduz tanto a ansiedade. Por isso que seria interessante a gente começar a tentar, quem ainda não está conseguindo, começar a tentar estabelecer isso. Você tem um controle do que você vai fazer naquele dia, porque lá fora a gente não consegue controlar. E também a rotina, gente, ela não se desenvolve da noite pro dia. Você não vai acordar um dia e falar: nossa, estou super adaptado à minha rotina nova. Quem que acordou na semana passada: nossa, o isolamento, agora eu estou de boa com o isolamento. Isso é um processo. Vai um tempinho aí, o nosso cérebro demora para acostumar com uma rotina nova. Tanto vocês podem ver quando a criança sai de férias e volta para a escola. Demora um pouquinho para ela pegar a rotina de sono de novo, rotina de alimentação, rotina dos estudos de novo. Demora para se adaptar. Então, também não se cobre tanto.
Porque não vai ser um dia que você vai acordar e seu dia vai estar organizadinho, você vai estar conseguindo fazer tudo maravilhoso. Não, é um processo. E por ser um processo, você precisa ir tentando. Não dá pra você fazer um dia, nossa, não deu certo, não vou fazer mais. Não é assim. E também com as crianças, nossa, eu não consegui ontem fazer meu filho estudar, não vou tentar mais. Não é assim. É na tentativa. E uma última dica que eu queria dar pra gente ir finalizando, que eu acho que é uma das mais importantes, é uma que funciona bastante, que eu uso pra mim também, que é fazer uma lista de tarefas pro seu dia e você vai enumerar por ordem de prioridade. Então você precisa, vamos dar um exemplo aqui, você precisa arrumar a casa, lavar a roupa, sei lá, ler um livro e assistir uma aula online. Você vai ver qual desses itens é o mais importante, então você vai enumerar ele como número 1 e deixar o menos importante por último. Então, menos importante assim, não que não seja importante, mas coisas que você pode deixar para amanhã, se não der tempo de fazer hoje. Então, enumera coisas urgentes. Então, as coisas urgentes você resolve primeiro. E, de novo, vai para pro próximo item da lista quando você terminar o primeiro, o anterior. Senão, você acaba não fazendo nada 100%. Certo? Então, por hoje é só. De novo, aquilo que eu falei no começo da live e nas outras lives e o que eu vou continuar falando. Você adapta as dicas de acordo com a sua rotina, com as possibilidades que você tem na sua casa. Não consigo fazer isso, Thaísa. Essa dica que você deu não vai funcionar pra mim. Ok, adapta, procura outra, vai testando. Tenta uma, não deu certo? Tenta outra, tenta outro método. Não tem problema. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu. Estou aberta para sugestões de temas para a gente poder conversar. Outros temas também, além de pandemia, isolamento. A gente pode falar sobre outras coisas também, coisas do dia a dia. E espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem as dicas aqui. E ficamos por aqui, a gente vai encerrando. E eu espero vocês na semana que vem, que teremos outra vindo por aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, reclamação, qualquer coisa, podem me mandar por e-mail. Meu e-mail é thaisapsicologia@gmail.com. Thaísa, de novo, vou repetir porque é difícil, THAYSSA. thaisapsicologia@gmail.com. Se precisar falar comigo, pode mandar lá. Se tiver alguma dúvida, se precisar de algum tipo de ajuda, me manda e-mail, me chama em algum lugar. Pode me procurar no Instagram, meu Instagram também é Thaísa Psicologia. E aí a gente conversa, certo? Espero vocês semana que vem. Obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que tá aqui. Tem gente que tá aqui em todas as lives que eu tô vendo. Obrigada ao pessoal que tem acompanhando. Obrigada, Sojures, pelo convite. Espero voltar na semana que vem. E até mais.